Alô, pessoal do Sétimo Ano. Bom, enfim, já que nós estamos estudando mercantilismo, é, todas as suas facetas econômicas, os ganhos, as mudanças de poder, o andar do caminhar dos governos, o início da organização dos estados, estados que vão se tornar estados absolutistas. Estamos caminhando para o absolutismo, o rei supremo, a tudo e a todos em nome de Deus. Abençoado, certo? Então, um negócio que eu tinha falado para vocês e que eu gosto também, nariz coçando, né? Muito chato. Então, enfim, que eu fiquei curioso e tal, e queria passar para vocês um assunto que eu gosto também, desde criança, certo? Que são sobre, certo, os piratas. Ou seja, falar sobre os primos ou irmãos de Jack Sparrow. Beleza? E nas velas, certo? Se não assistiram, assistam. Muito legal a sequência de filmes. Muito legal. Vocês vão ver muita coisa dele por aqui. Tá certo? Primeiro pirata. E esses caras existiram. Vão estar lá com seus nomezinhos na história. Certo? Vamos lá. Era uma vez, certo? Royal Davis, um dos piratas mais cruéis e mais doidões que já existiram, certo? De vários que a gente vai falar, certo? Ele era do país de Gales, começou sua carreira em 1718, certo? Foi pirata por 11 meses, mas bobeou, foi capturado e ó, morreu, certo? Anne Bonny, pirata feminina da Irlanda. Ela se casou muito jovem com um pirata Calicut Jack, certo? Outro cara que nós vamos continuar a história, depois eu vou pesquisar mais a respeito da história de Anne Bonny. Vamos embora. Outro cara, Pedro Gilbert, um dos últimos piratas a participar de um grande saque na América do Norte. Seu navio afundou depois de um combate com um navio inglês. Só pode ser doido. Hã? Por quê? Simplesmente, pessoal, porque os navios ingleses eram, digamos, os top da época. É a mesma coisa de tu comparar uma carroça com Honda Civic. Entendeu? É, mais ou menos essa analogia. Bom, mas enfim, continuando nossa aula, certo? E, inclusive, ele foi capturado, levado de volta à América, onde foi morto em 1835. Nós temos outro cara, lá da terra do sol amarelinho, laranja, certo? Chong-Pun-Tsei. Não, Chong-Pun-Tsai. Meu chinês está perfeito, beleza? Ou seja, este caboclo foi um grande pirata. Sob seu comando tinha 20 mil piratas. Reza a lenda que ele teria escondido seu tesouro em uma caverna secreta na China. Vai saber, né? Enfim, deixa eu ajeitar minha câmera aqui em 8D. Não é nem 3D, é 5D. É DDD. Bom, outra mulher. É isso aí. Mary Read foi obrigada a se disfarçar de homem na sua infância e a adolescência inteira. Sua mãe, infelizmente, morre. Daí, ela decide embarcar no navio de guerra. Depois, alistou-se na cavalaria, onde encontrou seu grande amor, certo? E, logicamente, ela conversou com ele e tal, não sei o que, acho que tirou o chapéu, desceu aquele lindo cabelão. Eu acho que o cara olhou assim e disse: nossa, que homem bonito! Né? Só que ela disse: não, eu sou mulher, então aquele negócio todo. Então rolou um romance e eles se casaram e foram morar na Holanda. Só que, infelizmente, o marido dela acabou morrendo. Então,
ela novamente se veste de homem e tenta entrar na cavalaria. Eu estou procurando a direção, toda vez eu perco a direção da câmera. Bom, mas enfim, certo? Senão a gente perde o fio da meada, tá? O navio parte e a gente fica de Borestia. Então, o que acontece? Ela tenta entrar no exército, só que não deu certo. Então, ela embarcou num navio para as Índias. Seu navio foi interceptado, tomado pelo pirata Calicut Jack. Ó, lembra desse nome? Então, infelizmente, no meio da viagem, ela acabou ficando doente e morreu de uma grande febre. Acontecia muito naquela época, né? Inclusive, uma doença que atacava muitas pessoas. Quando não era tuberculose, poderia ser até, inclusive, gripe espanhola ou outro tipo de infecção que acontecia muito na época, certo? Outro cara que entra para o nosso hall, certo? Torgot Reis. Foi um almirante turco, ó, turco, tem tudo a ver com nossa história aí, hein? Turco, que aterrorizou o mar Mediterrâneo e o mar Negro. Ele venceu grandes batalhas contra venezianos e conseguiu tomar um dos navios mais importantes e tecnológicos da época. Inclusive, esse cara se tornou comandante marítimo, certo, do Império Otomano. É isso aí. Vamos embora, meus grumetes. A aventura ainda não acabou. Nós temos um cara chamado Christopher Mengs, certo? Lá para as bandas do século XVII, quando conseguiu seu navio, finalmente tornou-se um dos capitães mais bem-sucedidos do seu tempo, certo? Saqueando navios espanhóis e mar afora. Suas conquistas não eram só na Europa, mas também para as bandas de cá. Na América do Sul. Pode crer. Esses caras não navegavam pouco. Lembram lá um tempo atrás que eu cheguei a falar para vocês que não apenas portugueses, não apenas espanhóis, não apenas holandeses, franceses, sei lá, passaram por aqui. Mas também, eu disse para vocês, lembrem-se, chineses, gregos, eu vou pesquisar a respeito dos gregos, mas enfim, vikings, muita gente navegava naquela época, certo? Para vocês terem uma ideia. E para não ficar só lá para as bandas do século XVI, XVII, XVIII e blá 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 e blá blá blá, nós temos um problema sério acontecendo. Por exemplo, os piratas da Somália. É isso aí, pessoal. Se eu não me engano, aconteceram vários ataques deles do ano passado para esse ano. Ou, se eu não me engano, de 2019 para 2020. Se eu não me engano, vários ataques deles. Pessoal. Vindo de uma região do nordeste da Somália, eles perseguem e invadem navios pesqueiros que fazem pesca predatória, ou seja, fora de época, certo? Ou caçando algumas espécies que não deveriam, certo? O que acontece? Eles invadem, tomam um navio. Mais ou menos devem ter uns 5 ou mais grupos com mais de 1.000 homens roubando, aterrorizando e até mesmo matando, certo? Nos mares da Somália, certo? Vamos embora. Agora o negócio pega fogo. Um dos caras mais doidos e lendários dos 7 mares, certo? Um cara chamado Barba Negra, ou seja, que navegava a vingança da rainha Ana. Até o nome do navio do cara é estiloso, certo? O nome deste cara muito legal era Edward Teach, certo? Ou Teach, ou carinhosamente chamado de o Demônio do Caribe. Meus grumetes, o negócio era boca de caeira. Em 1680, na cidade de Bristol, na Inglaterra, um dos principais portos europeus, desde novo ele já tinha contato com o mar. Navegava para lá, navegava para cá, pequenas coisas, certo? Reza a lenda que ele poderia ser de uma família de classe, de renome, mas ele queria aventura, certo? Entrar nos 7 mares, e etc e tal, certo?
Acontece que, na Guerra da Sucessão Espanhola, de 1701 a 1713, ele participou, certo, como privator. Aí, sim, professor, que diabo é privator, certo? O privater. Bom, enfim, né? Ou seja, eram mercenários contratados para saquear navios espanhóis e franceses com a permissão da coroa inglesa. Eu já cheguei a mencionar isso na outra aula. Beleza? Quando vocês ouvirem falarem corsários, tal, de tal império, não sei da onde, são os piratas, certo? Ou mercenários, certo? Então é o seguinte, quando acabou este conflito, certo? Ele se tornou pirata. Ou todo mundo que participou se tornaram piratas. Então o que é que acontece? Certo? Por conta dos altos impostos cobrados por a Inglaterra, entre outros países, que existia muito. Lembram aquela questão do protecionismo? Mas anda por aí, certo? Então o que acontece? Incentivou o contrabando. Então eles partiram para o Caribe para saquear navios com suprimentos e armas. Em 1716, Eduardo se torna capitão do seu próprio navio, com muitas armas, 40 canhões. Seu nome já era espalhado pelos 7 mares. O apelido dele, Barba Negra, era justamente por conta que a barba dele era enorme, certo? Então assim, como a barba dele era enorme, então ele separava ela em algumas tranças e amarrava com os cordões lá de outras cores, e ficava uma figura muito doida, muito tenebrosa. Inclusive, às vezes, ela até botava pólvora para elas ficarem queimando e outras coisas assim, para a galera assustar e achava que ele era uma criatura do outro mundo, era um monstro, um demônio. Barba Negra era muito, muito louco. Para vocês terem uma ideia o quanto ele era louco ou cruel, certo? Para conseguir respeito e obediência, ele matava até seus próprios piratas. Ele sempre andava bem armado, certo? Com 2 ou mais pistolas, 2 espadas, certo? E facas, ou seja, ele estava sempre preparado para qualquer coisa, certo, pessoal? Ele tinha 4 navios e mais ou menos 400 homens a seu comando. Exato. Mas, como nem tudo é lindo, então acontece que um dia a casa cai, né, pessoal? Então, Barba Negra, ele tinha capturado um navio, certo? Roubou tudo, certo? Meteu a mãozona em tudo, né? Lógico, o que vocês esperavam que o pirata fizesse? Hein? Então, o que acontece? Ele pegou a tripulação, todo mundo que estava lá, e fez de refém. E ele exigia, logicamente, um resgate. O que seria esse resgate? Remédios, certo? Por conta que aonde ele sempre ficava, ele distribuía remédio, às vezes dinheiro, ajudava as pessoas. E muitas vezes ele era tido até como um herói. Bom, enfim, né? Ou seja, né, a visão que a gente tem dele, logicamente que é outra, né? Mas a visão das pessoas lá que ele ajudava, logicamente que era essa. Isso aconteceu em vários momentos da história, né? De muitas vezes alguns foras da lei, ou enfim, ajudarem determinadas comunidades para conquistá-las, para trazê-las mais perto da eles e apoiar a causa deles. Ou mesmo, sei lá, vai que um pedacinho do coração dele não era totalmente negro, certo? Então, assim, o que acontece? Então, logicamente, os donos dos navios e todo mundo que trabalhava no meio dos oceanos exigia a cabeça dele, exigia que ele fosse preso, certo? Então, depois de um banquete, né,
Barba Negra estava lá tranquilamente com seus amiguinhos piratas do mundo todo que ele tinha convidado, certo? Então ele soube de um rapaz chamado Maynard, né, um capitão, com 80 homens queria prendê-lo, certo? Então os piratas já sacaram, já entenderam o que é que estava acontecendo, certo? Então invadiram o navio de Maynard, certo? Barba Negra, logicamente, no meio da luta, como é que se estava pronto para tudo e para toda a luta, infelizmente, certo? Ele acabou sendo ferido por alguns tiros, vários golpes de espada. Mas, como ele não esperava, de repente chegou um dos tripulantes, certo? Ou soldados de Maynard e conseguiu acertar o pescoço dele. Ferido, infelizmente, ele acabou morrendo, não é? Como troféu, os caras o decapitaram e a cabeça dele ficou pendurada lá em cima, no mastro do navio. Acabava assim a história de uma lenda, de um dos grandes e mais doidos, mais loucos, cruéis, espetaculares piratas dos 7 mares. Beleza? Ah, opa, sem esquecer, viu? Até hoje tem gente que procura por aí o tesouro do Barba Negra. Será que existe? Será que não? Será que tá lá? Será que existe um mapa? Bom, pessoal, essa aulinha aí foi só pra gente entender a mecânica das coisas e, lógico, pôr um pouco de aventura nessa história aí. Tá certo, pessoal? Espero que tenha dado uma luz ou mais entendimento sobre esses bandos de doido que andavam pelos 7 mares, certo? Os corsários, os piratas, tá bom? Daqui a pouco tem mais. Qualquer novidade, eu passo para vocês. Abraço, tchau!